Leitura diária da Bíblia, dia 11. Antigo Testamento, Gênesis 24, 1 a 67. E Abraão era velho, e cheio de dias, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a um criado seu, o mais velho de sua casa, que era o que governava em tudo o que tinha: põe agora tua mão debaixo de minha coxa, e te juramentarei pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Em vez disso irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E o criado lhe respondeu: talvez a mulher não queira vir atrás de mim a esta terra. Farei voltar, pois, teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças voltar a meu filho ali. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e me falou e me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo diante de ti, e tu tomarás dali mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir atrás de ti, serás livre deste meu juramento, somente que não faças voltar ali a meu filho. Então o criado pôs sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o criado tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor, e foi-se, pois tinha à sua disposição todos os bens de seu senhor, e posto em caminho, chegou à Mesopotâmia, à cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, a hora em que saem as moças por água. E disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me, te rogo, o ter hoje bom encontro, e fez misericórdia com meu senhor Abraão. Eis que eu estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem por água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: baixa teu cântaro, te rogo, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber a teus camelos, que seja esta a que tu destinaste para teu servo Isaque, e nisto conhecerei que haverás feito misericórdia com meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, a qual saía com seu cântaro sobre seu ombro. E a moça era de muito belo aspecto, virgem, a que homem não havia conhecido, a qual desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e se voltava. Então o criado correu até ela, e disse: rogo-te que me des a beber um pouco de água de teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor, e apressou-se a baixar seu cântaro sobre sua mão, e lhe deu a beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: também para teus camelos tirarei água, até que acabem de beber. E apressou-se, e esvaziou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava maravilhado dela, permanecendo calado, para saber se o Senhor havia prosperado ou não sua viagem. E foi que quando os camelos acabaram de beber, presenteou-lhe o homem um pendente de ouro que pesava meio siclom, e 2 braceletes que pesavam 10, e disse: de quem és filha? Rogo-te me digas: há lugar em casa de teu pai onde possamos passar a noite? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz ela a Naor. E acrescentou: também há em nossa casa palha e muita forragem, e lugar para passar a noite. O homem então se inclinou, e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não afastou sua misericórdia e sua verdade de meu senhor, guiando-me o Senhor no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu, e fez saber na casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, o qual correu fora ao homem, à fonte,
e foi que quando viu o pendente e os braceletes nas mãos de sua irmã, que dizia, assim me falou aquele homem, veio a ele, e eis que estava junto aos camelos à fonte. E disse-lhe, vem, bendito do Senhor, por que estás fora? Eu limpei a casa, e o lugar para os camelos. Então o homem veio à casa, e Labão desatou os camelos, e deu-lhes palha e forragem, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que com ele vinham. E puseram diante dele comida, mas ele disse, não comerei até que tenha dito minha mensagem. E ele lhe disse, fala. Então disse, eu sou criado de Abraão, e o Senhor abençoou muito a meu senhor, e ele se engrandeceu, e lhe deu ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e asnos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz em sua velhice um filho a meu senhor, quem lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, em vez disso irás à casa de meu pai, e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. E eu disse, talvez a mulher não queira me seguir. Então ele me respondeu, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará seu anjo contigo, e fará teu caminho ser bem-sucedido, e tomarás mulher para meu filho de minha linhagem e da casa de meu pai. Então serás livre de meu juramento, quando houveres chegado à minha linhagem, e se não aderem a ti, serás livre de meu juramento. Cheguei, pois, hoje à fonte, e disse, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu fazes bem-sucedido agora meu caminho pelo qual ando, eis que eu estou junto à fonte de água, seja, pois, que a virgem que sair por água, a qual disser, dá-me de beber, te rogo, um pouco de água de teu cântaro, e ela me responder, bebe tu, e também para teus camelos tirarei água. Esta seja a mulher que destinou o Senhor para o filho de meu senhor. E antes que acabasse de falar em meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e lhe disse, rogo-te que me des de beber. E prontamente baixou seu cântaro de cima de si, e disse, bebe, e também a teus camelos darei a beber. E bebi, e deu também de beber a meus camelos. Então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então pôs nela um pendente sobre seu nariz, e braceletes sobre suas mãos, e inclinei-me, e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia guiado pelo caminho de verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós fazeis misericórdia e verdade com meu senhor, declarai-o a mim, e se não, declarai-o a mim, e irei embora à direita ou à esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram, do Senhor saiu isto, não podemos falar-te mal nem bem. Eis aí Rebeca diante de ti, toma-a e vai-te, e seja mulher do filho de teu senhor, como o disse o Senhor. E foi, que quando o criado de Abraão ouviu suas palavras, inclinou-se à terra ao Senhor. E o criado tirou objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e deu a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. E comeram e beberam ele e os homens que vinham com ele, e dormiram, e levantando-se de manhã, disse, autorizai-me voltar a meu senhor. Então respondeu seu irmão e sua mãe, espere a moça conosco ao menos 10 dias, e depois irá. E ele lhes disse, não me detenhais, pois que o Senhor fez prosperar meu caminho, despede-me para que me vá a meu senhor. Eles responderam então, chamemos a moça e perguntemos a ela. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe, irás tu com este homem? E ela respondeu, sim, irei. Então deixaram ir a Rebeca sua irmã, e a sua criada, e ao criado de Abraão e a seus homens.
E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: És nossa irmã, sejas em milhares de milhares, e tua geração possua a porta de seus inimigos. Levantou-se então Rebeca e suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram ao homem. E o criado tomou a Rebeca, e foi embora. E vinha Isaque do poço do vivente que me vê, porque ele habitava na terra do sul, e havia saído Isaque a orar ao campo, à hora da tarde, e levantando seus olhos, olhou, e eis os camelos que vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo, porque havia perguntado ao criado: Quem é este homem que vem pelo campo até nós? E o servo havia respondido: Este é meu senhor. Ela então tomou o véu, e cobriu-se. Então o criado contou a Isaque tudo o que havia feito. E trouxe a Isaque à tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e amou-a, e consolou-se Isaque depois da morte de sua mãe. Novo Testamento, Métio 9:14 da manhã -38. Então os discípulos de João vieram a ele, e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes respondeu: Podem, por acaso, os convidados do casamento andar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então jejuarão. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo rasga a roupa, e o rompimento se torna pior. Nem põe vinho novo em odres velhos, pois senão os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Enquanto ele lhes dizia estas coisas, eis que um chefe de sinagoga veio prostrar-se diante dele, e disse: Minha filha faleceu ainda agora, mas vem, e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Então Jesus se levantou e o seguiu com seus discípulos. Eis, porém, que uma mulher enferma de um fluxo de sangue havia 12 anos veio por detrás dele, e tocou a borda de sua roupa. Porque dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar a roupa dele, serei curada. Jesus se virou e a viu. Então disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou. E desde aquela hora a mulher ficou com saúde. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão que fazia alvoroço, e disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas sim dormindo. E riram dele. Mas quando a multidão foi expulsa, ele entrou, pegou a mão dela, e a menina se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele. Jesus lhes perguntou: Credes que posso fazer isto? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: Seja feito convosco conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu severamente, dizendo: Tende o cuidado de que ninguém saiba disso. Porém eles saíram e divulgaram a notícia acerca dele por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoninhado. Quando o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então as multidões ficaram maravilhadas, e disseram: Nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a enfermidade e toda a doença entre o povo. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor.
Então disse aos seus discípulos: Em verdade a colheita é grande, porém os trabalhadores são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita. Salmos. Salmo 8 para 1-9. Salmo de Davi para o regente, com Gitite, a Deus, nosso Senhor, quão glorioso é o teu nome sobre toda a terra. Pois tu puseste tua majestade acima dos céus. Da boca das crianças, e dos que mamam, tu fundaste força, por causa de teus adversários, para fazer cessar ao inimigo e ao vingador. Quando eu vejo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas, que tu preparaste, o que é o homem, para que tu te lembres dele? E o que é o filho do homem, para que o visites? E tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e com glória e honra tu o coroaste. Tu o fazes ter controle sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas e bois, todos eles, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e os que passam pelos caminhos dos mares. Ó Deus, nosso Senhor, quão glorioso é o teu nome sobre toda a terra! Pai fiel, vemos tua mão operando para orquestrar eventos conforme teus propósitos e protegendo teu povo em cada provação. Ao considerarmos o custo do discipulado e a promessa de descanso para os cansados, ajuda-nos a tomar teu jugo sobre nós e aprender de ti. Dá-nos corações humildes que reconheçam nossa necessidade de ti e uma fé persistente que se recuse a desistir. Que encontremos nossa identidade somente em Cristo e vivamos como embaixadores de teu reino. Em nome de Jesus, amém.